Salve, salve meus amigos, e aí, como é que vocês estão? Quarentenados? Hoje eu vou apresentar uma aula de segmento do nosso conteúdo, né? Essa aula vai estar disponível lá na nossa plataforma, né? Essa videoaula vai estar no YouTube, linkada com a nossa plataforma, o roteiro, as atividades, os demais materiais que a gente for usar nela vão estar todos lá na nossa plataforma, lá no nosso curso de Geografia. Você vai entrar lá em Planejador. Dentro de Planejador você vai achar a aula de hoje, que é o capítulo 1, e na aula de hoje vai ser a aula do dia 20 ao dia 26 do 4, tá bom? Vai estar lá o nosso roteiro de estudo que está aberto aqui para a gente fazer o segmento dele e tudo mais. Todo esse material que eu preparei, que eu tenho trabalhado, assim como a gente já fazia em nossas aulas, né? Ele está mais aprofundado do que a gente tem na nossa apostila. Tá? Mas se vocês quiserem abrir suas apostilas, podem pegá-las lá na página 340, capítulo 1. Lembrando que, né, no primeiro dia de aula a gente combinou de trabalhar o capítulo 1 depois do capítulo 2, porque o capítulo 2 trabalhava a cartografia, né? E o capítulo 1 já tratava de questões físicas do nosso planeta, que vai ter muito mais ligação com os próximos capítulos que a gente virá trabalhar. Hoje nessa aula a gente vai encerrar o capítulo 1, tá? E na próxima aula a gente já vai iniciar o capítulo 3, tá bom? Fiquem atentos, eu ainda vou fazer um revisional deste capítulo, né, condensando coisas que já foram passadas, que a gente não tem gravado em vídeo, né, numa ideia talvez de suprir algumas dúvidas que tenham vindo ficar, e também farei isso com o capítulo 1, fazer um fechamento, um amarramento de todas aquelas questões que a gente já vinha discutindo antes, tá bom? Então, nessa aula, a gente vai estudar o nosso planeta Terra, né? Sua origem, formação, onde que ele se localiza e tudo mais. Vamos lá. Aonde que o nosso planeta Terra está? Né? Atualmente, a gente já conseguiu compreender, né, através de métodos científicos, comprovações, estudos astronômicos, né, que o nosso planeta ele faz parte do negócio que a gente chama de sistema solar, ou seja, a nossa Terra com mais 7 planetas, né, estão em torno de uma estrela. Essa estrela a gente chama de Sol, né? Inicialmente acreditava-se que a Terra era o centro do universo e que todos os outros planetas e astros estavam girando em torno da Terra, estavam próximos da Terra, né? Até que no século XVI, Nicolau Copérnico comprovou o contrário, né, através da teoria chamada de heliocentrismo. A teoria do heliocentrismo ela dita que o quê? Que o centro do nosso sistema solar é o Sol, né, a nossa estrela que irradia energia para poder manter os outros planetas, tá bom? E os outros planetas, né, do sistema solar, que a gente tem 8 planetas no sistema solar, tá bem? A Terra é uma delas, né? E a gente também tem um conjunto de cometas, asteroides, satélites naturais que estão também girando em torno desse Sol, né? E muita poeira interplanetária, tá bom? O sistema solar, né, ele está dentro de um negócio assim como outros milhares e milhões de estrelas, né? Ele está dentro de um negócio que a gente chama de Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia, né? Existem bilhões e bilhões de galáxias. E de onde surgiu tudo isso, né? Toda essa matéria e energia surgiu de um instante que é chamado pra gente de Big Bang. Ele é provado através dessa teoria científica do Big Bang, né? Esse evento, né, essa grande explosão de matéria e energia ocorreu, né, há 13 bilhões de anos aproximadamente, tá bom? Mas a nossa galáxia, né, o nosso sistema solar também são muito recentes, né? Eles surgiram há cerca de 4,6 bilhões de anos, tá bom? Quase 1/3 da idade do nosso que ocorreu o Big Bang, tá bom? Nesse momento, quando surgiu o sistema solar, também surgiram esses pequenos
planetas que foram condensando todo esse material que estava ali voando, tudo mais solto no espaço, né? E quando eles vão começando a se agregar, eles começam a gerar gravidade. Essa gravidade vai fazer atrair mais e mais material, tá bom? Nesse momento que esse material vai chegando e vai se colando e vai aumentando, a gente vai ter o surgimento desses planetas, tá ok? Então, em termos de sistema solar, a gente vai ter esses 8 planetas, né? Eu vou deixar no roteiro um vídeo muito interessante tratando da origem do nosso sistema solar, né? Meio que para complementar essa nossa aula, né? Nesse vídeo, o autor dele, o Júlio Dias, ele vai falar, creio que seja Júlio Dias o nome dele, vai falar exatamente de características de cada planeta do nosso sistema solar, tá bem? E também de outros planetóides como Plutão, Ceres, vai estar tudo nesse vídeo, é muito interessante, eu vou deixar ele linkado ali e vou recomendá-los. Uma questão muito importante a gente lembrar, né? Alguns colegas têm tido dificuldades com os links dentro do roteiro, né? Porque quando a gente sobe para a plataforma, eles perdem o link. Mas peço para vocês, quando não funcionar o link, vocês copiarem o texto, né, com o mouse, dá um Ctrl+C, vocês vão copiar e vão lá no navegador e dá um Ctrl+V lá, que ele já vai ser direcionado diretamente para onde está esse conteúdo, tá bem? Tem orientado lá no nosso mural, mas eu não sei se todo mundo tem conseguido fazer isso, tá bom? Bom, depois vocês assistam esse vídeo que é muito interessante, né? Então vamos lá. O nosso planeta Terra, ele é o terceiro planeta desse sistema solar. Ele surgiu aproximadamente há 4,5, 4,6 bilhões de anos, né? O Sol se formou e aí esses pedacinhos que estavam ali girando começaram a se juntar, né? E aí aproximadamente há 4,5 e 6 por aí bilhões de anos se formou o nosso planeta. Mas inicialmente ele não era essa bolinha, esse pequeno pálido ponto azul, como já diria Carl Sagan, né? Ele era uma bola incandescente de material que ainda estava em fusão, né? Pensem comigo, está caindo várias partículas, né? Quando essas partículas vêm para o planeta, o que elas são? São cometas, são asteroides que vão se chocar nessa massa. Então aquilo já estava em ebulição, estava numa temperatura altíssima, muito quente, aquelas coisas começaram a se fundir, tá bom? Neste momento, né, de consolidação do planeta, de queda de muito material e tudo mais, não era possível haver a vida nesse local, né? Só com o passar do tempo ele começou a se resfriar, e a partir desse resfriamento, né, que começou a existir condições propícias à vida. A primeira condição propícia à vida, né, foi a água. A segunda condição propícia à vida foi a existência de uma atmosfera. A atmosfera é essa camada de ar, né, que a gente tem no entorno do nosso planeta, né, e ela está, através da gravidade, colada nesse planeta, tá bom? Ela que mantém a temperatura terrestre, né, ela que impede muitas radiações de entrarem no nosso planeta e chegar à nossa superfície, e ela também que impede que os gases extravasem para outros locais do espaço e sejam perdidos. Bom, uma coisa importante da gente lembrar os planetas estão em órbita em torno do Sol, né? Quanto tempo, que movimento que é esse de órbita em torno do Sol? Foi algo que a gente já estudou na aula anterior, que é o movimento a gente tem dois movimentos principais, o de rotação e o de translação. O de rotação é o que dá a ideia de dia, né? Que a Terra está girando em torno do seu próprio eixo, né? Este momento é dia aqui, ela está girando, logo aqui virou dia e aqui é noite, né? Imaginem que aqui está, a câmera seja o Sol, ok? E o outro movimento é o movimento de translação. O movimento de translação ele leva 365 dias para acontecer, ou seja, é uma rotação em torno do Sol. Essa rotação em torno do Sol leva 1 ano.
Entenderam por que a gente tem esse calendário de 365 dias? Né? 365 dias é igual a um ano, que é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em sua órbita, né? Dar uma volta completa em torno do Sol. Bom, quando esse planeta começou a se consolidar, né, a gente vai ter uma escala muito importante lá no nosso roteiro e também na nossa apostila. Tá bem? A nossa apostila está tabelada, né? Essa tabela ela é extremamente simplificada, tá? Ela está lá dividida em eras e tem alguns fatos que aconteceram naquele momento para tentar dar uma contextualizada nesse entendimento de como que essa vida se formou e como esse planeta se consolidou. Tá bom? Temos próximos do Sol, né, quatro planetas que têm condições muito semelhantes, né, que a gente chama de os 4 planetas terrosos ou telúrios. Né? O que acontece? Esses planetas, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, a grande massa deles é de um material sólido, tá bem? Já os outros 4 planetas, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles no seu núcleo eles têm uma massa, né, sólida, mas no entorno de todo esse planeta é composto de gases, né? Então só lá no interior de Júpiter, no interior de Saturno, no interior de Netuno e no interior de Urano que a gente vai encontrar uma massa sólida. Grande parte da massa desse planeta é gasosa, que fica presa por conta da gravidade que esse interior exerce no todo, tá bom? Então a gente divide os planetas do Sistema Solar em planetas terrosos e planetas gasosos, tá bem? Isso é muito importante a gente lembrar, tá? Olhando já agora para o nosso planeta, né? Ele começou a se resfriar, recebia esses materiais e tudo mais, né? Que eu já estava falando dessa escala do tempo geológico do nosso planeta, né, que é a segunda parte dessa nossa aula, né, que está lá pontuado como B, a Terra, origem e tempo. Eu tenho falado para vocês que o nosso planeta surgiu há 4,6, 4,5 aproximadamente bilhões de anos, né, e que as condições dele não eram as mesmas que a gente encontra atualmente. A gente pode perceber, né, quando a gente fala de aquecimento global, que as condições dele estão sendo alteradas. Ou quando a gente vai ao cinema, a gente assiste, por exemplo, a Era do Gelo, ele remonta a condições de um planeta muito diferente do que é o que a gente encontra hoje. Tá bem? Como que a gente estuda isso, né? Nós, com a nossa visão humana, a gente não consegue compreender muito bem o tempo, né? Que a gente está numa escala de tempo que seja de aproximadamente 100 anos. A Terra é muito mais antiga que isso. Para isso a gente cria uma idade para a Terra, né? A gente chama isso, essa medição de tempo da idade da Terra, de tempo geológico, tá? Que é o que está aqui marcadinho. O tempo geológico, então, é o tempo da Terra. Ele é dividido em éons, eras, períodos, tá bom? Por exemplo, a gente pode olhar na nossa apostila, tem uma tabela, né, dessa idade, desse tempo geológico, de uma maneira bem resumida. Ele está aí. Ele é usado muito, né, para registrar fenômenos naturais que aconteceram, que o planeta passou. Por exemplo, momentos de glaciação, momentos de maior ou menor atividade tectônica, por exemplo, formação da Pangeia, quando a Pangeia se rachou e se criou o Oceano Atlântico, tá bom? Momento de surgimento de grandes cadeias montanhosas, movimentos orogenéticos como a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, né? Esses momentos eles ficam registrados da história da Terra através, a gente organiza esses fenômenos, esses eventos, através dessa tabela do tempo geológico, tá bom?
Se vocês observarem aí, lá na página 340, né, a gente vai ter essa tabelinha do tempo geológico do nosso planeta. Uma tabela bem simplificada. Tá? Essa simplificação se dá por uma não necessidade a gente aprofundar nesse assunto agora, porque são assuntos que não são tão simples e que a gente pode estudá-los de maneira superficial e mais à frente a gente volta olhando eles em particularidades. Por exemplo, eu estou dizendo que há o surgimento de um momento nesse tempo geológico do surgimento de grandes cadeias montanhosas. Isso vai ser tema do nosso estudo mais para frente, quando a gente estiver estudando o relevo do planeta, tá bom? Anteriormente, nas páginas 342, 343, né, é contado um pouco do surgimento da vida nesse nosso planeta até chegar à atualidade. Aqui no nosso roteiro eu coloquei um esquema do tempo geológico, né, e aí ele conta um pouco desse surgimento da vida, né. A gente pode ver que os primeiros seres que surgiram eram seres procariontes, ou seja, eram células microscópicas, células unicelulares. Células são unicelulares, né? Eram seres unicelulares, né? Eles surgiram no nosso planeta há mais ou menos 4 bilhões de anos. Por que anteriormente não? Porque a Terra era muito quente, ela estava recebendo, eram bombardeadas diariamente por material que estava sendo atraído pela órbita do planeta, então estava caindo muitos meteoritos aqui e tudo mais, tá bom? E aí com o resfriamento desse planeta e tudo mais, né, se deu a possibilidade de seres se formarem, né? Esses seres eram muito simples. A gente olhar as células dos seres procariontes, a gente vê que eles são muito simples, tá bom? E aí depois que esses seres começaram a evoluir para seres um pouco mais complexos. Eram ainda unicelulares e tudo mais, mas já eram seres mais complexos. Bem, esse momento está girando em torno de 2 bilhões de anos, escreveu? Deixa eu só conferir. Né? E aí esses seres, exatamente por aí, né? Esses seres começaram a ocupar diversos ambientes do planeta, né? Seja na água, superfície terrestre, tá? E depois esses seres vão se complexificando cada vez mais, vão evoluindo, vão se dividindo, vão criando outros seres diferentes. Isso é uma matéria que a gente vai ver em biologia, lá com a evolução das espécies, né? Que foi um legado que o Charles Darwin deixou pra gente, o estudo desses seres. Então a gente vai ver o surgimento de animais e plantas muito posterior a esse início do nosso planeta, tá bom? Nesse gráfico que eu enviei, nesse esquema, ele está lá registrando as linhas coloridas nas laterais, né, mostram o tempo do surgimento desses seres, tá bom? Em referência ao tempo geológico que a gente já está estudando. Bom, seguindo, né, o ser humano ele só vai surgir, né, o gênero Homo só vai surgir no nosso planeta numa idade muito recente, né, que a gente vai colocar lá aproximadamente 2 milhões de anos, eu creio, né? E exatamente, aproximadamente uns 2 milhões de anos. E aí, com o surgimento desses homens, né, do Homo sapiens, que ele vai evoluindo de outros seres ancestrais, né, a gente vai ter então o início do que a gente chama de tempo histórico. Tá? Vejam que o tempo histórico é uma ínfima, uma pequena parcela do que a gente coloca como tempo geológico. Tá bom? Esse tempo histórico é o tempo da humanidade, né? É o tempo que conseguiu se registrar através de fósseis, pinturas rupestres,
alguns outros artigos deixados, sei lá, ponta de flecha, resto de fogueira, tá? Que seres humanos deixaram nesse planeta. Bom, esse tempo histórico, que é o tempo da humanidade, a gente divide ele em períodos, né? Ou pequenas eras, que a gente pode dizer a era da Pedra Lascada, as eras, a Idade da Pedra, a Idade Média, né? Tá bom? Esses períodos da história da humanidade, né? Pré-história, a história, tá? O momento da escrita, o momento anterior à escrita, bom? E esse tempo histórico, ele é usado para o quê? Para marcar os feitos que a humanidade acarretou, tá? Então, marcar os feitos históricos dos seres humanos. Se a gente olhar na nossa apostila, né, ele vai listar alguns feitos, né? São eles que eles registram, né, no nosso conteúdo. A escrita, as grandes navegações, o descobrimento e domínio do fogo, as viagens para outros planetas, tá bem? São coisas que a gente registra na nossa história humana, tá bom? Esse tempo é muito reduzido em relação ao tempo geológico, tá bom? Há esquemas, por exemplo, do próprio Carl Sagan, que eu já tinha citado antes, né, de colocar a idade do Big Bang até o surgimento do ser humano em um calendário. Neste calendário está lá, no primeiro dia de janeiro, primeiro segundo de janeiro, ocorre o Big Bang. Os seres humanos só vão surgir nos últimos segundos do dia 31 de dezembro. Então a gente é muito pequeno, próximo dessa escala de tempo que acontece, tá? Lá no nosso roteiro eu deixei um pequeno texto sobre o pálido pequeno ponto azul, que é onde que a gente habita, tá? Depois vocês leiam, e é muito interessante a gente pensar, né, através dos momentos que a gente tem passado, do quão pequenos somos e o quão importante é a gente pensar em grupo e preservar o meio onde que a gente está habitando, tá bem? E para encerrar, eu gostaria que vocês lessem e pensassem um pouco lá no ponto C, que é a cidadania do nosso dia a dia, né, que ele está apresentando duas interpretações do surgimento do nosso planeta, da origem do nosso planeta, né, que é uma interpretação de alguns povos chineses e de neozelandeses. Isso, né? Então eu gostaria que vocês dessem uma lida e depois fizessem os exercícios